Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema fundamental do planejamento financeiro, a doação em vida. E vamos ver que isso vai muito além de um simples ato jurídico. Na verdade, é uma baita ferramenta estratégica. Para começar, fica essa provocação. A herança deve ser vista como um investimento ou como uma despesa? A nossa conversa hoje vai tratar o planejamento sucessório exatamente assim. Não como um gasto inevitável, mas como uma forma inteligente de preservar e até multiplicar o legado de uma família. Então, para organizar o raciocínio, nosso guia vai ser dividido em 6 pontos principais, cobrindo tudo que é essencial saber sobre essa estratégia. Bom, vamos começar pelo grande dilema que a maioria das famílias enfrenta, o tal do inventário. Esse processo, que é o padrão, pode se tornar uma verdadeira armadilha de custos e de tempo. Vamos entender por quê? Olha só, o inventário tradicional costuma ser um processo bem lento, burocrático e caro. E o pior, não é raro que ele se torne um foco de estresse e de briga na família, acabando por corroer o valor do patrimônio que deveria ser protegido. E aí que entra a solução. Em vez de só esperar o problema chegar, a ideia é agir. A doação em vida surge como essa alternativa estratégica, uma forma de gerenciar a sucessão de forma proativa. Mas o que é exatamente a doação em vida? Bom, de forma bem simples, é como se fosse uma herança antecipada. A pessoa que é dona dos bens já organiza e supervisiona a transferência, garantindo que tudo aconteça exatamente como planejado. E as vantagens são muitas, né? A gente pode destacar a eficiência e o controle. O que seria um futuro problema, cheio de burocracia, se transforma numa transferência organizada, mais barata e, principalmente, mais pacífica para todo mundo. Agora, olha que interessante essa tabela. Aqui a gente vê o potencial de economia na prática. A redução no imposto ITCMD pode ser gigante. Em alguns casos, como a gente pode ver, os descontos passam de 50%. É muito dinheiro que deixa de ir para o governo e fica no patrimônio da família. Mas, atenção! Existe uma regra de ouro nessa estratégia. E para doar em vida, é fundamental, é crucial mesmo, entender o que é a legítima. A base de tudo está aqui. A lei brasileira protege os chamados herdeiros necessários. Basicamente, são os filhos, netos, pais, avós e o cônjuge. E é essa proteção que define a regra mais importante da doação. Este gráfico aqui ilustra o conceito perfeitamente. Metade, 50% de todo o patrimônio, é a tal da legítima. Essa parte é reservada por lei para esses herdeiros necessários, ou seja, não se pode doar essa fatia para outra pessoa fora desse grupo. Para ficar mais concreto, vamos imaginar um patrimônio de R$ 1 milhão. Nesse caso, apenas a parte disponível, que são os outros 50%, ou seja, R$ 500 mil, é que pode ser doada livremente para qualquer pessoa. Inclusive, pode ser doada para um dos herdeiros necessários, como um adiantamento da herança dele. Certo. Agora, vamos entrar nos detalhes mais operacionais. Toda estratégia financeira bem feita precisa de mecanismos de proteção. Então, vamos dar uma olhada nas cláusulas e nos custos envolvidos. E aqui estão algumas ferramentas poderosíssimas. Cláusulas como a de usufruto, por exemplo, permitem que a pessoa doe o imóvel, mas continue morando nele ou recebendo aluguel. Outras, como a de inalienabilidade, impedem que quem recebeu o bem o venda. São formas de transferir a propriedade, mas mantendo o controle e protegendo o patrimônio no longo prazo. E os custos? Sim, eles existem e precisam ser planejados. A despesa principal costuma ser o Imposto de Transmissão, o ITCMD, que varia de estado para estado. Além dele, tem os custos de cartório e de registro. Ok, mas a doação em vida não é a única ferramenta que existe, certo? Vamos comparar com outra, muito conhecida, o testamento. A grande diferença está no tempo e na flexibilidade. A doação tem efeito imediato e, em geral, não pode ser desfeita. Já o testamento é super flexível, pode ser mudado a qualquer hora, mas ele só vale depois da morte e, importante, ele não evita o processo de inventário. Agora, vamos amarrar todas essas pontas para entender o que tudo isso significa na hora de planejar o futuro e o legado. Em resumo, é uma mudança de mentalidade. É sair de uma postura passiva, de quem espera as coisas acontecerem, para uma estratégia ativa, de quem toma as rédeas e define como seu legado vai ser transmitido. E no final das contas, o grande objetivo de um bom planejamento não é só economizar dinheiro, é principalmente preservar a paz e a harmonia da família. Isso não tem preço. Então, a gente encerra com essa reflexão. Qual é a melhor estratégia para proteger
Não apenas os bens, mas acima de tudo o futuro e a união da família? Planejar a sucessão é, no fundo, um ato de cuidado.